Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível. Bom, eu acabei de fazer um vídeo do que eu achei da temporada 2025. Né? Originalmente eu iria fazer tudo em um só vídeo, né? Do que eu achei da temporada e das despedidas da temporada, né? Mas não deu tempo, né? Eu como sempre falo muito, né? Então eu resolvi dividir, né, para ficar bem certinho e tudo, né? E hoje eu vou falar aqui das despedidas e do que eu acho, né, das despedidas, né? Bom, por exemplo, pessoal, eu confesso a vocês assim que eu sou um cara muito ruim com despedidas. Eu não consigo lidar com isso, né? É uma coisa assim que eu tenho dentro de mim. Eu sou péssimo com despedidas e tudo. Eu sou um cara muito assim de sei lá, eu não sou muito chegado em despedidas, assim, sabe? Eu acho muito triste e tudo, não sei explicar. Mas enfim, 2025, a temporada de 2025 na Fórmula 1 foi uma temporada de despedidas, né? Algumas despedidas que a gente fala, graças a Deus acabou, e algumas outras despedidas em que eu até falo assim, essa realmente eu não tinha parado pra pensar e realmente vai fazer muita falta, né? Pois bem, vamos falar da primeira despedida, que do nome Sauber na Fórmula 1. Para quem não sabe, senhores, a Sauber surgiu em 1993, tá? É uma equipe, como a gente gosta de falar, que é uma equipe garagista, né? Aquela equipe assim onde um determinado cara vai lá e ele veio de outras categorias e fez seu nome na Fórmula 1, né? Então, foi uma equipe que, sem dúvida alguma, fez muita história, né? Ela começou como Sauber Petronas, né? Sauber, na verdade, com o primeiro patrocínio da Red Bull e tudo, né? E tals, né? Depois foi com Red Bull Petronas e tal. Depois foi BMW Sauber, né, em 2006 a 2009, né? Que foi o período de ouro dessa equipe, né? Porque até 2006 a Sauber era praticamente, até ali no finalzinho dos anos 90, aquela equipe secundária da Ferrari, né? Ela tinha sempre os motores de versões anteriores ao da Ferrari, né? Então ela era, assim dizer, uma Ferrari. Então todo piloto que tinha sangue Ferrari, né, ou seja, que era da escola da Ferrari, primeiro passava pela Ferrari, primeiro passava pela Sauber, né? E a Sauber teve muitos pilotos, né, fenomenais, né, alguns superestimados, outros subestimados, outros muito bons, mas que fizeram verdadeiras histórias, né? A gente pode citar alguns aqui, né? A gente teve o Kimi Raikkonen, a gente teve Felipe Massa, a gente teve Nick Heidfeld, a gente teve Robert Kubica, né? A gente teve Jacques Villeneuve, a gente teve Giancarlo Fisichella nela também, a gente teve também Jean Alesi também, né, que foi um ícone dos anos 90, né, um dos caras mais superestimados que eu já vi na minha vida, inclusive, eu já vi pilotar um carro de Fórmula 1 na minha vida, mas enfim. Então assim, teve muitos pilotos, né, teve o Leclerc, né, dos tempos modernos, né, teve o Leclerc, teve aquele lixo daquele Marcus Ericsson, teve o Felipe Nasser, né. Então assim, nesses anos todos, vocês podem notar que teve muitos brasileiros. Teve o Bortoleto agora, né, o Hülkenberg, né, teve o Sérgio Pérez, né, enfim, vários pilotos, Kamui Kobayashi também, né, outro piloto japonês muito bom também, né, que não está na Fórmula 1 há muito tempo já, né, e tudo. Mas enfim, né, Kamui Kobayashi, né, melhor dizendo, né. Então assim, então senhores, é uma equipe que teve uma senhora história na Fórmula 1, tá? Teve apenas uma vitória, né, em toda a sua história, né, foi a vitória do Robert Kubica no Grande Prêmio do Canadá 2008. E foi o melhor ano dela, tá? Foi o melhor ano dela porque ela tinha chances ali em 2008 até de títulos, né? Só que aí o que acontece? A BMW Sauber resolve investir no novo regulamento da época para o regulamento de 2009, né? Então foi sem dúvida nenhuma, ela sacrificou o ano que ela vinha tendo até então, né, para ter um bom ano de 2009. Moral da história, teve um péssimo ano de 2009, nunca mais conseguiu repetir o desempenho, nunca mais mesmo, tá?
conseguiu repetir o mesmo desempenho. E dali em diante foi a equipe de meio de grid, né? Enfim, né? Então foi dali de meio de grid para baixo, né? Foi cada vez mais chegando ao pior momento da sua história, que foi 2017, né? Onde ela foi a pior equipe na Fórmula 1 naquele período, né? Outra despedida, senhores, outra despedida também foi a saída... como é que fala aqui, gente? A saída da Renault de encerrar o seu programa de motores, né? A Renault, senhores, assim, baseado por esse ano, a Renault é um ninguém na Fórmula 1, né? Ela terminou o ano numa péssima 10ª posição, né? Muito atrás das concorrentes, né? E a Renault é a primeira equipe que eu conheço que deixou de ser uma equipe de fábrica, né? Ou seja, que fabrica seus próprios motores, para ser uma equipe cliente, né? É a primeira vez que eu vejo isso na Fórmula 1, né? De uma equipe que ela vai continuar tendo o nome Alpine, né? Só que antes equipada com motores Renault, e agora vai ser equipada com motores Mercedes, tá? E isso por decisão da própria Alpine, né? Então é a primeira vez que isso acontece na Fórmula 1, né? De alguém que vai lá, fabrica seus motores, viu que não daria certo um investimento para o próximo regulamento que vai acontecer no ano que vem, e aí ela decide ser uma equipe cliente da Mercedes, ela decide ser mais uma equipe cliente da Mercedes, né? Então isso eu acho que é uma vergonha suprema, né? Mas a Renault, apesar dessa humilhação, apesar de todas as humilhações possíveis ela ter se sujeitado, até de ter o Flávio Briatore ali, né, esse lixo desse chefe de equipe chamado Flávio Briatore, além desse fator, né, de que torna ela uma equipe que se apequenou às suas próprias decisões, né, talvez semelhante à Ferrari, mas com uma proporção muito maior, a Renault é uma equipe com história. A Renault tem uma história, foi a equipe, inclusive, que deu os 2 títulos do Alonso, por exemplo. Os 2 títulos do Alonso em 2005 e 2006 foi a bordo dos carros da Renault, né? Então ela tem 169 vitórias, 213 pole positions, 465 pódios e 11 títulos de pilotos e 12 títulos de construtores, né, ao longo da sua história na Fórmula 1, né? Então assim, não sei se é um adeus, né, mas eu acho que pela história da Renault na Fórmula 1, eu não diria adeus e sim um até logo, né? Mais um até logo, né? É este detalhe que eu tenho que citar, né? Outra ausência que a gente vai ter na temporada de 2026 é a saída do Tsunoda, né? A saída do Tsunoda ela é muito emblemática, porque o Tsunoda as expectativas em cima do Tsunoda para mim nunca foram grandes. Eu nunca botei fé nele, tá? Mas é uma decepção, né? É uma decepção enorme, porque... Nossa, cara, eu vou cortar esse cabelo, cara. Eu não aguento mais esse cabelo no meu olho. Nossa, ele teve um ano bom ali em 2024, né? Teve ali, as primeiras coisas dele foram boas em 2025 e tudo. Tanto é verdade que esse foi o fator que fez ele ser promovido, né? Mas o Tsunoda não passava daquilo, gente, né? O Tsunoda não passava daquilo, né? Infelizmente, ele vai para piloto reserva e possivelmente é o seu último GP na Fórmula 1, tá? É muito possível isso, porque o Tsunoda perdeu o suporte que ele tinha com a Honda, né? Porque além do fator de que a Red Bull vai ser equipada com motores Ford no ano que vem, a única equipe Honda ano que vem vai ser a Aston Martin, né? Que inclusive divulgou o ronco. Eu gostei do ronco, tá? Gostei do ronco do carro da Aston Martin para 2026. Que inclusive vai ser chefiada pelo Adrian Newey, tá? Mas enfim, ele vai ser substituído, ele não vai nem ser rebaixado pela Racing Bulls, né? Então ele é praticamente um desligamento, né? Ele vai ser o piloto reserva da Red Bull, né? Ele vai até ser o piloto reserva, né? Mas ele vai ser o terceiro piloto da Red Bull e só.
né? Mas assim, gente, vamos falar a realidade, é impossível isso. O Stoffel Van Dorn, por exemplo, é o terceiro piloto, acho que da Aston Martin. A gente não viu o rastro desse cara na Fórmula 1, né? Então isso é uma saída muito triste, né? Vamos dizer assim, por que não? De mais um japonês que a gente acha que tem velocidade, mas a gente confunde arrojo com velocidade, com talento, essas coisas, né? Porque a característica dos pilotos japoneses na Fórmula 1 é sempre essa, né? Sempre aquela expectativa de arrojo, eles são arrojados. Kamui Kobayashi era assim, Takuma Sato era assim, o próprio Tsunoda era arrojado e tudo, mas no talento mesmo não tem para Fórmula 1, né? Mas eu desejo toda a sorte para ele, né? O caminho para ele, para mim, parece ser muito difícil para a Fórmula 1 novamente, tá? Desculpa, mas é a dura realidade. Eu não imagino mais o Tsunoda na Fórmula 1, tá? Outra despedida é o efeito solo, né? E do DRS na Fórmula 1, né? Ano que vem, senhores, vai ser, como já falei no vídeo anterior, vai ser uma mudança total de regulamento, né? Vai ser uma mudança aerodinâmica e uma mudança de motorização, né? É uma mudança que está gerando muitas preocupações, porque há relatos aí de que o carro perde velocidade na reta, essas coisas todas, de que o carro vai ter muita eletrônica envolvida, né? Vai ter, enfim, a gente vai ter carros menos dependentes de dispositivos aerodinâmicos, eles vão ser menores, eles serão mais leves, né? Porque esses carros atuais são muito grandes, são muito pesados, e a Fórmula 1 ano que vem vai ser mais leve, né? Essas coisas todas que eu já falei, né? E com isso tudo vai aposentar, entre aspas, o DRS também, que é esse lixo que infelizmente sujou a Fórmula 1 nesses, acho que 14 anos de existência, né? O primeiro grande prêmio que teve essa lixeira de DRS foi em 2011, né? Inclusive o último piloto, o primeiro piloto a apertar o botão do DRS foi o Jenson Button numa corrida, né? E o último a apertar um botão de DRS na Fórmula 1 foi o Kimi Antonelli, né? Então, mas assim, em 2026 vai ser um modo de ativação manual do motor, sabe? E aí vai aumentar temporariamente uma potência híbrida, né? Basicamente falando, né? E aí essa ativação ela vai ser permitida apenas quando um carro estiver a menos de um segundo do outro, né? Que vai ser basicamente um espaço deixado pelo DRS, né? O DRS não vai ser mais aquele componente aerodinâmico ali, onde o piloto vai apertar e vai abrir a asa traseira, gerar mais velocidade nas retas, né? Não vai ter mais essa coisa, né? Pelo menos isso, né? Porque isso, né? E também o fim desse efeito solo, que como já falei no que eu achei da temporada 2025, foi uma decepção, porque os líderes da Fórmula 1, que definem as regras e tudo, deixou o barco rolar, né? Porque as equipes foram entendendo o conceito dos carros, né, do efeito solo, foram deixando eles cada vez mais aerodinâmicos, né, colocando um monte de coisas no assoalho, né, onde era o principal responsável por toda a aderência dos carros do efeito solo, né? Mas com isso gerou-se mais ar sujo. E a Fórmula 1 foi dando liberdade para esses caras fazerem isso. Ao invés de proibir, tirar esses assoalhos todos complexos e tudo, não. A Fórmula 1 deixou rolar e tudo mais, né? Dane-se e tudo. E comprometeu a qualidade completamente das corridas dessa temporada. E essa temporada, como eu já falei, né? Foi uma das piores que eu já vi em qualidade de corridas, né? Assim, de acontecer coisas imprevisíveis ou coisas do tipo, né? Então é o fim de algo que foi feito justamente para tirar este ar sujo, né? O efeito solo ele veio para a Fórmula 1 justamente para isso, né? Então é o último ano que a gente teve isso, né? E por fim é o fim da segunda passagem da Fórmula 1 pela Band, tá?
Mas, assim, até falei isso no que eu achei do Grande Prêmio de Abu Dhabi, né? Eu só tenho a agradecer e tudo por eles, né? Porque eles transmitiram e tudo, né? As corridas de 2021 pra cá, né? Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, Max Wilson, Felipe Jafone e Mariana Becker, né? Se eu quiser, eu até pretendo falar bem brevemente de cada um, né? Pra não ficar muito enrolado o vídeo, né? Vamos começar pelo Felipe Jafone, pelo Max Wilson. Pra mim, você foi um dos piores comentaristas de todos, tá? Desses todos aí, você foi o pior. Porque você, em muitos momentos, mostrou o seu lado piloto omisso, né? Você mostrou aquele lado de deixa passar, de ordem de equipe e tudo mais. Você, Max, mostrou a todos nós que você se sujeita a esse tipo de coisa. Você faz parte dessa geração de pilotos aí que é omissa às equipes, né? Que é omissa a ordens de equipe e tudo mais, né? Mas, olhando para um lado positivo seu, você entende bastante das corridas como um todo, né? Você, basicamente, tem a mentalidade certa para esses pilotos aí. Para esses pilotos aí ficam tendo de obedecer ordens de equipe, deixando o seu companheirinho de equipe passar, né, e tudo mais, né? Então, acho que, para mim, fica manchado, na minha visão, o Max Wilson neste quesito de ser a favor de ordem de equipe. E não é nem que todos aqueles que sejam a favor de ordem de equipe esteja sujo, ou nem nada, não. É só porque eu acho que não é por aí, né? Porque eu acho que isso influencia as pessoas a pensarem desse jeito, né? Influencia as pessoas influencia as pessoas a verem corridas manipuladas pelas equipes, né? Então, né? Então eu tenho essa minha crítica a você, mas é como eu falei, como você é ex-piloto, você sabe a sensação, então você deixou uma boa imagem assim nessa questão assim de saber a sensação dos pilotos ali e tal, né? E acho que nisso você foi muito bem, tá? Felipe Jafone, pra mim, dos dois, né, entre ele e o Max Wilson, pra mim ele foi o melhor disparado, porque ele entendia muito bem das regras, né? E teve muitas decisões polêmicas aí em tudo, né? E ele, por ter sido ex-comissário, ele entende muito nessa área, né? E é uma área onde ele também entende muito porque o Felipe Jafone ele ainda compete, né? Então ele entende muito também das corridas, entendia das corridas como um todo. E transmitia muitas coisas assim, muitos momentos em que ele participava dos comentários, ele previa certas ações das equipes e acontecia isso. Então isso é um mérito dele, né? Gostei muito do Felipe Jafone, acho que acrescentava bastante, né? E só para deixar claro, tá? O Max Wilson, apesar de algumas das minhas críticas, ele também acrescentou também, né? Só que eu acho que o Jafone acrescentou muito mais, tá? Para mim ele acrescentou muito mais do que o Max Wilson, né? Em diversos aspectos, né? Reginaldo, eu vou deixar por último. Sérgio Maurício, eu acho assim que ele melhorou muito a narração dele de 2024 para cá, tá? Eu acho que ele sempre soube equilibrar bastante as brincadeiras, sempre foi muito educado, sempre uma pessoa muito educada nas transmissões, e acho assim que isso é algo que eu acrescento muito positivamente, né? Deixava um pouco a opinião pessoal, às vezes, bater solto, sim, principalmente nessa parte final. Mas eu acho que ele fez tudo o que tinha que fazer, né? Em alguns momentos, minha única crítica é que nas qualificações ele sempre dava muito uma previsão incorreta, né? O piloto ia lá, fazia a volta mais rápida, e ele falava assim, fulano de tal é o pole position, e aí nem havia chegado na metade da volta de outro piloto que estava ainda melhor. Então cabia a ele, muitas vezes, ele esperar, né? Esperar o cidadão que estava na metade da volta ainda fazer a volta dele para ver se esse cara seria a pole position. Então acho que ele errou muito isso, tá? Então eu considero, honestamente falando, que essa para mim foi um dos pontos mais fracos do Sérgio Maurício como narrador das corridas, né? Mas assim, acho que ele foi bem, não acho assim que ele foi tão mal assim, né? Então acho que essa é a minha crítica que eu tenho a deixar sobre o Sérgio Maurício. Reginaldo Leme, eu sempre gostei
muito do Reginaldo Leme. Assim, desde a infância eu gosto muito do Reginaldo Leme, porque são comentários devidamente equilibrados, é de um cara que entende muito de Fórmula 1, é um senhor Fórmula 1. Não é à toa que ele é amigo de muita gente lá dentro da Fórmula 1, porque o cara sabe o que está fazendo. É uma área que eu gosto muito do Reginaldo Leme, né? Mas, infelizmente, ele tem um problema de saúde, né? E isso afeta... assim, eu não quero minha TV falar coisa errada aqui sobre o estado de saúde dele, mas ele tem uns certos problemas de saúde e isso influenciou muito em algumas coisas que ele falava durante a transmissão e tudo, né? Isso manchou um pouco, né? Mas, assim, pra mim, sempre linear nos comentários, né? Eu acho, assim, que o Reginaldo Leme é uma lenda viva na Fórmula 1, né? E ver que essa foi a última corrida dele na Fórmula 1, né? Narrando pela TV, né? Já deixou isso muito bem claro, é um tanto quanto sinais de uma nova era chegando, né? Né? Afinal de contas, o Reginaldo Leme não é pouca coisa na Fórmula 1, como já disse. Ele é muito famoso no circo da Fórmula 1, ele é muito conhecido por lá, ele é muito amigo do Stefano Domenicali, né? Que é o presidente e tudo, né? Então, assim, ele é um cara com muita moral, né? Ele é uma figura emblemática desse povo todo aqui, né? Ele é o cara que tá ali na Fórmula 1 desde os anos 70, gente, né? Então, ele sabe como funcionam as coisas na Fórmula 1. Ele sabe de muita coisa que acontece na Fórmula 1, né? Então, mas infelizmente a saúde dele não permitiu que ele encerrasse da melhor maneira possível. Mas para mim, sempre comentários muito lineares. E como já falei, né? Muitas vezes parecia que tava meio fora de circulação ali e tudo, mas a gente tem que entender também que é a situação do estado de saúde dele. Não é nem idade, né? Nem idade. Se fosse pela idade, ele estaria muito mais tempo, porque tem comentaristas lá fora que estão há muito mais tempo que ele e ainda vão ficar ainda mais, né? E mais de idade do que ele. Então, é o fator do estado de saúde dele que compromete ele estar na televisão, né? E a Mariana Becker, que pra mim foi sempre uma excelente repórter, né? Com muita moral com os pilotos todos. É um absurdo essa mulher não estar na Fórmula 1 do ano que vem. Eu espero honestamente que alguma equipe contrate ela ou ela faça um canal dela mesma, né? Porque pra mim, sempre informações muito boas, muita moral com os pilotos. Todos os pilotos gostam muito de entrevistar a Mariana Becker, porque ela não pergunta qualquer coisa, não pergunta qualquer bosta. Os pilotos são sempre muito educados com ela. E isso não é por acaso, é porque ela sabe o que perguntar para esses caras, né? Então não são perguntas ofensivas, não são perguntas onde deixa o cara na defensiva. São sempre perguntas óbvias, são sempre perguntas que estão de acordo com a realidade, de que eles possam nos dar um feedback sem parecer que eles estão sendo ofensivos ou defensivos demais. Então acho que ela conseguia reunir muitos desses critérios, né? Então a moral dela já fala por si só. É um absurdo essa mulher não estar na televisão no ano que vem. É um absurdo. Eu quero muito ver quem vai substituir ela nesse ponto aí, porque eu acho muito difícil alguém fazer frente a ela nesse quesito, tá? Então, gente, essas são as despedidas que a gente teve na Fórmula 1 nesse ano, tá? Como falei, muitas delas farão falta, né? Como a saída da Sauber, de vez o nome Sauber, né? Vai sair para dar um nome para Audi, né? Que a Audi vai ser uma equipe de fábrica e tudo, não vai ter menção ao nome Sauber mais, né? Então, e ver a ação do Peter Sauber lá, né? Na última corrida lá é uma coisa muito impressionante, porque né, ele tem uma história na Fórmula 1, como já disse, né? E ver o Peter Sauber na última corrida em que um carro, de certa maneira, seu mesmo, né? E só por curiosidade, né? Só como constatação aqui, né? Os carros da Sauber, exemplo assim, C1, C2, C3, assim, adiante, né? E C era a letra inicial da esposa do Peter Sauber, né? Que é o dono da equipe, né? Muito, como é que fala? Muito impressionante isso, né? Então, senhores, é isso que eu tenho a dizer a vocês sobre o que eu achei sobre as despedidas da Fórmula 1 de 2025, tá? Lembrando a todos, tá? É minha opinião, posso estar errado aqui, tá? E tudo, né? Posso estar falando um poço de bobagens aqui, mas é o que eu particularmente penso. É o que eu particularmente penso sobre essa temporada e tudo, né? Assim, das despedidas dessa temporada.
E nada mais justo que mencionar todos esses fatores, né? Que alguns foram falta, outros não, né? Mas então essa aí é a minha opinião, tá? Fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal, é nóis.